Bom dia, gente. Amém. Mais uma vez estamos aqui, né? Estou aqui para falar de mais um tema espetacular que foi feito na quinta-feira na célula. Gente, que tema maravilhoso. Tenho certeza que você será muito abençoado e eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração com este tema. Então vamos lá? Bom, gente, como dito, o tema realmente espetacular, gente, incrível o tema que foi dito na célula, que foi falado naquilo que a gente, que eu pude estar pregando para os meninos da célula e como foi um tema incrível que todos falaram, todos compreenderam, todos ali, sabe, se conectaram de uma tal forma com esse tema que é comece hoje. Amém? Gente, muito bom, muito top demais mesmo. E você que quer esta lição aqui, tá bom? Entre em contato comigo que eu estarei disponibilizando para você em PDF, tá bom? Só entrar em contato comigo que eu estarei enviando para você. Gente, mas é uma lição muito boa mesmo, tá bom? E como eu já disse, com o tema Comece Hoje. Que tema maravilhoso. Então bora começar? Mas antes de tudo, vamos orar para que Deus venha nos abençoar e venha falar conosco e nos dar todo entendimento em nome de Jesus para que a gente venha aproveitar esse momento com Ele da melhor maneira possível. Amém, gente? Vamos lá? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, a todos que estão aí ouvindo também, Senhor, e estão vendo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tema maravilhoso que o Senhor trouxe para nós. Muito obrigado, Jesus, pela Tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, Pai. Senhor, venha nos dar sabedoria, Senhor, e entendimento deste tema, Senhor, deste assunto, para que a gente venha, Senhor, guardá-lo em nossos corações e botar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, né, gente? Graças a Deus. Amém. Então vamos lá preparar aqui. Bom, gente, então hoje nós vamos falar deste assunto, comece hoje, um assunto muito importante para nós, tá bom? Então, vamos lá, começar. Gente, como eu sempre falo, tem uma pergunta, eu sempre deixo essas perguntas, tá bom, à disposição, para que você lá também possa comentar, possa responder, possa falar, rapidinho, você possa falar a respeito disso também, daquilo que você acha, daquilo que você tem entendimento, tá bom? Então essas perguntas que eu sempre pergunto aqui, que você possa responder, tá bom? Para que eu possa também saber o seu ponto de vista, tá bom? E aí a gente cria um relacionamento saudável, tá bom? Pode perguntar, pode falar alguma coisa que eu sempre vou estar disponível vocês para responder, ok? Então, antes da gente iniciar, a gente tem essa pergunta. Diga uma coisa que você gostaria de começar a mudar na sua vida hoje. Olha aí, diga alguma coisa que você gostaria de mudar na sua vida hoje. O que você gostaria de mudar na sua vida hoje? Lembre do assunto, comece hoje. Então, o que você gostaria de mudar na sua vida hoje? Amém? E a gente hoje vai abordar, gente, 4 princípios. Amém? 4 princípios que estão que servem para nos direcionar, tá bom? Para uma vida com Deus, para nos direcionar para o novo, talvez início, que é um processo para uma nova história de nossas vidas. Muitas das vezes precisamos disso. Muitas das vezes estamos parados no tempo, porque muitas das vezes, gente, estamos ali
estacionados de uma tal forma em que não conseguimos sair do lugar, em que não conseguimos fazer nada, estamos realmente numa inércia. Nós precisamos fazer alguma coisa e nós precisamos tomar algumas medidas. Muitas das vezes até queremos sair do nosso comodismo, queremos até largar a nossa preguiça espiritual, queremos realmente até dar um up, né, em nossas vidas, mas é como se nós tivéssemos presos, realmente acorrentados, realmente nossos pés ali acorrentados, que nós não conseguimos nem andar, nos mover, não conseguimos fazer nada, principalmente quando falamos de reino de Deus. Então nós precisamos tomar atitudes drásticas, muitas das vezes sim, para começar hoje, dar um passo de atitude, um passo de fé, e não ficar mais parados na inércia, esperando o tempo passar, vendo outras pessoas sendo abençoadas, vendo outras pessoas tendo sucesso, onde a minha vida ela continua ali estacionada e nada acontece. Então a gente vai falar aqui sobre 4 princípios rapidamente, ok? Para que possamos entender o que devemos fazer. Se você se sente assim, se você está assim, não sente vontade, não tem ânimo, não tem coragem, não consegue sair do lugar, então vamos falar sobre isso. 4 assuntos aqui, tá bom? 4 princípios em que você precisa saber antes de tomar tal atitude, para que não toma uma atitude também errada e aí ponha tudo a perder os planos que Deus tem para você, amém? E vamos falar de um primeiro tópico, um primeiro princípio, que é comece mesmo pequeno, amém? Aleluia, gente. Então vamos para a Bíblia agora, lembre-se disso, lá em Zacarias Zacarias 4, versículo 10. Bom, e diz: e os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. Olha aí, e os que não deram valor a um começo tão humilde, ou seja, o Senhor está nos dizendo que nós não devemos desprezar as coisas pequenas, esse começo pequeno. Nós não devemos desprezar isso. Gente, porque às vezes dá um passo, né, de fé, dá um passo adiante para tentar sair dessa inércia, dessa minha vida parada, onde eu não consigo ter forças para concluir algo na minha vida, porque muitas pessoas, gente, começam algo, mas não terminam, e toda vez é essa mesma história, começa, vai, uma empolgação, vai, mas depois esfria e sai e para de novo, seja o que for, sei lá, a pessoa ela começa numa academia ali, começa e depois para, aí a pessoa ela começa a ir para a igreja, vai e para, a pessoa começa a ir para uma célula, vai toda quinta, vai todo sábado, mas chega uma hora que ela não quer ir mais, ou seja, tudo na vida dela é isso, é um vai e vem, é uma montanha russa, onde ela quer uma hora e uma hora ela não quer, onde ela começa, mas sempre para no meio do caminho. Então nós temos que parar com isso, nós temos que achar um jeito de começar e terminar essa obra que Jesus começou. Nós temos que dar um jeito de começar algo com Jesus, mas que a gente não pare, mas que a gente continue e ainda mais a gente passe a crescer, ainda mais passe a querer mais até a volta de Jesus, amém? Então que seja assim. E esse primeiro tópico fala sobre essa questão, é uma estratégia, comece mesmo pequeno. As pessoas às vezes elas têm medo, eu creio que têm medo de começar pequeno, querem logo começar com tudo, no 12, como eu até disse lá para os meninos que são adolescentes, lá da minha célula, a maioria ali é adolescente, eu falo com eles uma versão mais garotada mesmo ali, e eu falei para eles assim, a gente sabe qual o problema, é que muitos de nós às vezes queremos começar no 12 com tudo, e não é assim,
quer pegar a Bíblia e quer começar a ler logo num dia, quer ler 10 capítulos, e vai no outro quer ler 20 logo, e quando vai lá em uma semana quer ler toda a Bíblia. E não é assim. A gente tem que aprender sim a começar pequeno, aos poucos, gente, porque senão realmente às vezes nós não vamos conseguir suportar tal pressão, ou a gente vai chegar uma hora que a gente não vai entender nada da Bíblia, porque a gente quer ler tudo de uma vez, e isso vai confundir a nossa mente, vamos começar a criar certas dúvidas, certos desentendimentos, e isso vai fazer com que a gente esfrie a nossa fé, vai chegar uma hora que a gente não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar, e não é assim. Comece pequeno, vá devagar, leia um capítulo, leia, 3 versículos, 5 versículos, amanhã você já lê 6 versículos, depois de amanhã já lê 7 versículos, depois, no outro dia já lê um capítulo, no outro já lê 2, e assim um capítulo por dia durante uma semana, na outra semana já pega, eu vou ler agora nesta outra semana 2 capítulos por dia, na outra semana 3 capítulos por dia, vai fazendo assim sucessivamente, não precisa atropelar. Não, comece pequeno, vá devagar com Deus. Lembre-se, antes era o que? Uma velha criatura, antes não era acostumado a ler a Bíblia, não tinha o hábito de orar, não tinha o hábito de ter um relacionamento com Deus, não conhecia a Deus, mas agora você conhece a Cristo, passou a conhecê-lo. Então vá devagar. Lembre-se, quando você começa uma amizade com alguém, logo de início você não chega contando toda a sua vida para ela, você vai conhecendo, e aí tudo bem e tal, vai tendo aquele feedback ali, e com o decorrer dos dias, semanas, meses, você vai ganhando essa confiança naquela pessoa, que vai chegar um ponto que você vai começar a contar mais sobre sua vida, realmente a ficar mais confiante para se abrir mais para essa pessoa, que vai criar um elo de amizade, onde essa amizade vai dar um conforto para você, de se sentir seguro para contar talvez seus problemas, suas alegrias, suas tristezas, claro, gente, que para pessoas certas, que tem algo a oferecer para você, lembre-se disso, pessoas que possam edificar a sua vida com conselhos, amém? Com aquilo que tem a dizer. Mas é isso, e com Deus, gente, é a mesma forma. Você que não conhecia Ele, está começando agora uma caminhada com Deus, ou até mesmo que você que se afastou dele e agora está querendo voltar, vá devagar. Vá devagar, ore pela manhã. Pai, muito obrigado, Deus, eu te agradeço por mais um dia, que o Senhor hoje abençoe meu dia, que venha ser um dia abençoado, que venha ser um dia repleto do Teu Espírito Santo, repleto da Tua sabedoria sobre a minha vida. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar de pé. Amém. Comece devagar, não vá com tudo, e aí aos poucos você vai conhecendo a Deus, ou tendo esse relacionamento de novo com Ele, a chegar a um ponto de você não querer mais parar de orar, porque você quer estar todo o tempo com Deus, em um relacionamento. Mas é assim, comece pequeno, como diz aqui, pequenos passos a partir de onde estiver. Pequenos passos a partir de onde estiver. Comece dando acenos para Deus. Olha o que diz: comece dando acenos para Deus. E é isso. Comece devagar, comece acenando, comece com um bom dia, comece com boa tarde, comece com um boa noite. No outro dia comece com um bom dia, e agradecendo a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez de pé, sabe, de ter mais um dia, um fôlego de vida. No outro dia já vai indo. Gente, é dia após dia, é degrau por degrau. Não tenha vergonha de começar pequeno, não. Se outras pessoas estão fazendo o contrário, deixe elas, mas cuide de você. Cuide de você agora. Comece a ter um relacionamento com Deus. Esse é o conselho que eu lhe dou. Comece hoje, não deixe para amanhã. Olhe para a sua vida agora e fale: eu preciso começar hoje. Mas ok, vamos devagar, eu vou devagar. Amém? Então faça isso. Faça isso, comece hoje, mas pise no freio,
bote a primeira e vá na manha. Não precise acelerar as coisas não. Amém? Segundo tópico, cuide dos detalhes. Vamos lá para a palavra. Cuide dos detalhes, Daniel, capítulo 6, versículo 4 e 5. Vamos lá para Daniel. Daniel 6, versículo 4 e 5. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não o encontraram. Daniel era honesto e direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Gente, que forte! Que top demais essa parte de Daniel. Veja aí, Daniel era um homem, diz aqui que Daniel procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e direito. Segundo tópico, primeiro, comece mesmo pequeno. Comece hoje, mas comece pequeno. Segundo princípio, cuide dos detalhes. Daniel era tão cuidadoso com os detalhes, gente, que ele chegava a orar de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes ao dia, ficava orando, tendo um relacionamento com Deus, isso trabalhando no palácio, isso tendo obrigações, isso tendo que obedecer ordens do rei, isso tendo que fazer suas tarefas, mas ainda assim encontrava tempo para buscar a Deus 3 vezes ao dia. Impressionante, gente, impressionante. Então veja, ele procurava ser cuidadoso, principalmente cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Portanto, que os próprios invejosos ali, que tinham inveja dele, porque o rei buscava conselhos com ele, porque o rei ouvia ele, porque o rei dava crédito a ele, total confiança a Daniel. Então muitos tinham inveja de Daniel e tentavam achar um jeito de deturpar essa confiança, encontrar o jeito de derrubar Daniel para o rei, quebrar essa confiança, quebrar esse elo, quebrar essa amizade que tinha entre o rei e Daniel. Então quebrar essa perfeição que eles pensavam assim: Daniel quer se achar, ele se acha certinho, é o cara ali. Não, mas a gente vai achar um jeito agora para quebrar essa confiança agora dele, porque ele não é perfeito. Mas não é questão de ser perfeito. Perfeito era Deus na vida dele, que fazia com que ele agia de uma maneira certa, assim, não havendo nenhum pecado em Daniel, sabe, gente? Então, assim, de erro em que ele pudesse errar de uma forma que pudesse manchar a sua vida, tipo em Cristo, sabe, a sua fé cristã. E nisso não tinha, portanto, que eles olharam e falavam: realmente não tem como achar nenhum erro em Daniel, porque Daniel procurava fazer tudo certinho. Então cuide da sua vida daqui para frente, cuide dos mínimos detalhes. Não deixe brechas, finanças, relacionamentos, promessas, palavras, comportamento, tudo em sua vida. Não deixe brechas. Lembre-se de uma coisa: estarão sempre observando você, sempre, sabe, estarão observando o seu jeito, sua forma de falar, a sua forma de viver, de se comportar. Então Daniel, ele fazia isso. O seu comportamento era o melhor possível, a sua forma de falar era da melhor maneira possível de se expressar, a sua forma de pensar era da melhor maneira possível, o seu comportamento era de se, sabe, de se, assim, realmente às vezes ter inveja, sabe, os outros sentiam, porque era um comportamento santo, de realmente de um servo de Deus. Então pense nisso.
Pense nessa possibilidade de olhar e falar: tem gente me olhando, eu preciso então realmente, como filho e filha de Deus, eu preciso me comportar melhor, eu preciso vigiar melhor na minha vida, as minhas palavras, meu pensamento, meu comportamento, minhas vestimentas, tudo. Gente, sempre terá alguém que vai olhar para você. Sempre terá alguém que estará olhando para você e vendo você como exemplo. Por mais que muitos não vejam isso, mas um irá ver você. E aí a sua atitude a sua forma de viver, que vai dizer para ele se deve ter você como exemplo ou não, ou no que na verdade ele vai se espelhar em você. Então tenha cuidado com aquilo que fala, com aquilo que pensa, com aquilo que mostra para as pessoas. Você, como verdadeiro cristão, filho e filha de Deus, tome muito cuidado com isso. Eu até contei um testemunho lá na célula em que havia um rapaz num curso que eu fiz há um tempo já atrás, em que o nome dele era o Carlos. E aí, gente, ele passou... Eu nunca imaginei que ele estaria me olhando. E eu ia para esse curso que eu fazia antes, eu levava a minha Bíblia, e aí tinha o intervalo do curso, e eu ia para um canto assim mais escondido, um pouco para me ler a Bíblia nesse intervalo do curso. Eu lanchava, e aí eu terminava o meu lanche ali, eu pegava a minha Bíblia e eu começava a ler. E aí eu nunca imaginei que ele estaria ali me observando, me olhando. E chegou um dia em que ele subiu no ônibus junto comigo e eu não sabia, gente, incrível que ele pegava o mesmo ônibus que eu. E aí a gente subiu, ele foi lá pra trás e eu entrei, assim eu fiquei logo na frente, sentei e eu não vi ele entrando, nem vi se ele passou na minha frente ou se ele estava atrás de mim. E aí entrou um senhor que tinha... que era cego, né? Que tinha um problema na visão, né? Problemas visuais. E aí ele começou a pedir, né, ajuda, a pedir ali dinheiro para as pessoas para ajudar a comprar remédio, alimento, essas coisas. E aí ele chegou comigo, incrível, porque o ônibus, gente, estava lotado. E aí ele chegou comigo assim, ele tocou no meu ombro e perguntou: você pode me ajudar, por favor? E aí eu falei: Senhor, gente, isso veio na hora lá entre, se não me engano, é Pedro e Silas. E aí assim veio na minha mente falando, e eu falei para ele: Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo em que eu possa lhe dar agora, que é uma oração pela sua vida. Posso? E ele falou: claro, pode. E eu comecei ali a orar, e eu nunca imaginei que ali o Carlos estaria vendo aquela situação. E ali eu comecei a orar, e outras pessoas que estavam ali, talvez eram cristãos, começaram a estender também a mão, e eu comecei a orar por aquele senhor cego, né? E aí comecei a orar, e aí eu terminei, e aí o Senhor olhou para mim e falou: esse foi o melhor alimento que você hoje pôde me dar. Eu falei: amém, Senhor, vá com Deus, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E aí chegou perto de casa, eu desci, na parada de casa eu desci e fui para casa. E aquele jovem, ele seguiu para a sua casa também. E chegou em sua casa, ele pegou o celular e me mandou uma mensagem pelo Facebook. E eu peguei, olhei assim: eu conheço esse jovem. Na verdade, uma solicitação, eu aceitei. E aí logo em seguida veio a mensagem dele: olá, Romário, sou eu, Carlos, lembra de mim lá do curso? Eu falei: ei, Carlos, tudo bem, lembro. E ele me contou, ele falou: Romário, eu estava no ônibus, eu vi aquilo que tu fez por aquele senhor, e eu achei muito bacana. Na verdade, eu já tenho te observado lá no curso. Você é crente? Eu falei: sim, eu sou cristão. Ele falou: Romário, eu estou passando por isso e eu preciso de ajuda. Eu quero também ser um cristão, preciso de algo. E eu convidei ele para ir na igreja. Ele foi, ele aceitou Jesus. Gente, para ver como pessoas estão nos observando então a todo momento.
E vai de nós qual é a nossa atitude, aquilo que tem, sabe, aquilo que a gente vai oferecer para outras pessoas que estão nos observando, que estão vendo. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado, em nome de Jesus, com aquilo que você faz. Amém? Vamos para o terceiro tópico. Primeiro, lembre-se muito bem, comece mesmo pequeno, tá? Vá devagar. O segundo, cuide dos detalhes. Lembre-se de Daniel, sabe? Ore, peça direcionamento a Deus, discernimento. Não dê brecha para que o inimigo tente você ou atrapalhe a sua vida. Cuide dos mínimos detalhes. Tudo que for fazer, pense antes, será que isso vai agradar a Deus? Será que Jesus tomaria tal atitude? Será que se eu ir por esse caminho, eu vou fazer a vontade de Deus? Eu vou estar agradando Deus? Não, essa atitude não é bacana, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso aqui, tenho certeza que Deus ele vai se agradar com isso. Então pense bem antes, cuide dos mínimos detalhes, amém? Terceiro princípio, priorize uma só coisa. Foque em uma só coisa. Vamos lá para a Bíblia. Crônicas. Segunda Crônicas, vamos lá. Segunda Crônicas, versículo 1. Gente, é muito top essa parte, porque fala do rei Salomão, e é do versículo 7 ao 12, capítulo 1. Preste muito bem atenção, gente, em nome de Jesus. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz: naquela noite Deus apareceu a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostrastes um grande amor por Davi, o meu pai, e deixastes que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, guarde estas palavras. Versículo 10. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento. Eu lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Aleluia, glória a Deus. Gente, como é maravilhoso. Então olha aí, foque ou priorize uma só coisa. Deus ele chega com Salomão e pergunta: Salomão, pede o que você quiser que eu lhe darei. Peça. Pense bem. Se Deus chegasse agora com você e falasse: filho, filha, peça o que você quiser agora que eu lhe darei, o que você pediria? Gente, talvez muitos de nós pediria a Deus: eu quero um ótimo emprego. Deus, sei lá, eu quero ser rico para poder ajudar minha família e outras pessoas. Deus, eu quero um carro, nova geração. Deus, eu quero um Play 5. Deus, eu quero um celular top, eu quero um iPhone. Ah, Deus, eu quero me casar. Pessoas que estão desesperadas por casar, gente. Olha, eu falo isso, meninos lá da igreja. Olha, meu Deus. Ainda bem que eu casei a tempo. Né, há tempo logo. Gente, mas é incrível, né? Talvez nós pediríamos talvez qualquer outras coisas. Ou não, né? Claro que talvez a gente também poderia assim pedir sabedoria e entendimento, como Salomão pediu. Mas
O provável realmente, muitas das vezes, como nós, muitas das vezes seres humanos somos egoístas, olhamos para nós e muitas das vezes sim queremos mais as coisas da terra do que as coisas dos altos, de Deus, e que isso possa mudar. Mas Salomão, ele fez totalmente diferente daquilo que outras pessoas fariam. Ele chamou a atenção de Deus por um motivo. Pense bem, Deus pediu para ele pedir o que ele quisesse. Se ele pedisse um palácio para Deus, Deus daria? Daria. Deus perguntou para ele: o que você quer que eu lhe dê? Peça qualquer coisa. Ele poderia pedir qualquer coisa que Deus daria a ele, mas ele pediu algo essencial. Ele priorizou uma coisa na sua vida apenas. Ele priorizou apenas uma coisa. Falou: Senhor, me dê sabedoria e conhecimento. Porque se não for assim, como eu irei liderar este povo tão numeroso como o pó da terra? Ele olhou para a sua necessidade naquela hora. Talvez ele precisava sim de outras coisas, mas ele olhou para si e falou: eu preciso muito mais do que bens. Eu preciso muito mais do que honras. Eu preciso muito mais, sabe, do que holofote. Eu preciso de Deus. Eu preciso da tua presença, Senhor. Eu preciso de sabedoria e conhecimento para liderar este povo, para liderar esta célula, para liderar estes jovens, para liderar a minha própria vida contigo, para ter esse domínio próprio, para que eu não peque. Senhor, eu preciso de sabedoria e conhecimento. E é isso que nós precisamos, gente. Nós precisamos priorizar uma só coisa. E talvez, se você está tendo uma vida totalmente ao contrário, se nada está dando certo para você, então passe a repensar nas suas prioridades, naquilo que você está priorizando. Talvez você esteja priorizando muitas outras coisas, ou quer priorizar muitas coisas ao mesmo tempo, e não é assim. Você não pode focar em muitas coisas, senão você acaba focando em coisa alguma. Você acaba, sabe, não estando focado em nada, porque você quer agarrar tudo ao mesmo tempo. Não, pegue uma coisa de cada vez e vá trabalhando nisso. Mas se você for priorizar uma só coisa, um conselho que eu lhe dou: priorize primeiro estar na presença de Deus. Priorize primeiro as coisas do Senhor. Seja como Salomão e diga: Senhor, eu quero priorizar uma só coisa. Senhor, eu quero sabedoria e conhecimento. Sabedoria para poder, Senhor, lidar com a minha própria vida, com o meu próprio eu. Sabe, Senhor, sabedoria para ter domínio próprio com a minha vida, para que eu faça a Tua vontade, para que eu viva na Tua presença. Sabedoria para isso. E conhecimento, Senhor, da Tua palavra, para que quando eu ler, Senhor, a Tua palavra, para que, Senhor, possa vir sobre mim, Senhor, Teu Espírito Santo, todo o entendimento, para que eu possa entender e botar em prática na minha vida. E aí sim, depois, priorizar outras coisas, assumir uma outra coisa, trabalhar em outra área da minha vida, mas priorize primeiro a sua vida com Deus. Priorize primeiro a sua vida com Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão entendeu isso. Buscai primeiro o reino dos céus, Senhor, sabedoria e conhecimento. Buscai primeiro o reino dos céus, sabedoria e conhecimento. Buscai primeiro o reino dos céus, e Salomão disse: sabedoria e conhecimento. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas vos serão acrescentadas. E olha o que o Senhor disse para Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de que eu fiz rei,
Em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei. Buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor diz: e eu lhe darei sabedoria e conhecimento. Eu lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você, ou terá depois. As demais coisas vos serão acrescentadas. Salomão entendeu isso. Salomão entendeu isso, gente. Então procure também entender, em nome de Jesus. Priorize uma só coisa. Gente, nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, que a nossa vida com Deus, ela é muito mais do que férias. Às vezes nós pensamos assim que talvez seja só um momento de férias com Deus, e não é assim. E não é assim. Então que nós possamos entender isso. Que nós possamos, começar hoje essa caminhada com Deus. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para um mês depois, não deixe para ano que vem. Comece hoje, mas comece pequeno. Vá devagar, cuide dos detalhes de sua vida, para que a sua vida possa ser um exemplo para outras pessoas, para que a sua vida possa ser testemunho para outras pessoas, exemplos de vida, exemplos de homem, exemplos de mulher, exemplos de fé. Em nome de Jesus, priorize uma só coisa, mas priorize primeiramente a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos ficando por aqui. Isso é aquilo que eu queria deixar para vocês de mais uma semana que foi dito na célula. Deus, Ele quer usar você, mas comece hoje. Deixe o seu comentário aí, curte, comente, em nome de Jesus. Amém? Curte, comente aí, em nome de Jesus. Você que está assistindo pelo YouTube, se inscreva, por favor, deixa a sua curtida aí, comente, compartilhe, em nome de Jesus. Vamos levar essa palavra para outras pessoas que estejam necessitadas de uma palavra de amor, de realmente um choque de realidade. Você que está assistindo pelo Instagram também, curte, comente, compartilhe, pelo Facebook. Amém? Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Essa semana tem célula novamente, quinta-feira, e estarei trazendo mais uma mensagem para vocês daquilo que foi dito na célula, em nome de Jesus. Você que quer essa lição, esse PDF, fale comigo que eu estarei deixando para você, ok? Deus abençoe, um abraço em nome de Jesus.